Ter um filho não tem preço, mas tem custo. As alegrias de ter um filho são incalculáveis, mas os gastos que você terá podem ser planejados de um jeito muito simples. Assim, você tem mais tranquilidade financeira para curtir cada momento. E é justamente sobre como planejar as suas despesas nessa etapa da vida que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Nelson Paiva E eu sou Juliana Frota. e esse aqui é o seu lado mais seguro. Ter um bebê está entre as melhores sensações que um casal que quer ter filhos pode experimentar. Mas saber quanto custa criar um filho pode te ajudar a se organizar financeiramente para esse grande desafio, além de proteger de forma adequada o futuro deles. Os custos com um filho começam antes mesmo deles nascerem e podem ser planejados com antecedência. Assim você garante que o dinheiro seja um recurso facilitador e não um problema. Existem algumas variáveis que entram em jogo na hora de determinar qual vai ser o custo de ter um filho. O lugar que você mora é um deles, então a cidade e o bairro influenciam no custo de vida. Além disso, precisa considerar se você tem ou não um plano de saúde. Por exemplo, se a sua escolha for por um parto particular, seu gasto varia conforme a equipe médica, o local escolhido, no hospital ou em casa, a necessidade de internação, medicação, entre outros fatores. Já levantou esses valores para avaliar no seu orçamento? Se não tem um plano de saúde, uma opção é contratar um. Assim, você consegue fazer o pré-natal e o parto sem ter que pagar tudo de uma forma particular. É importante pesquisar as alternativas de planos de saúde mais adequadas para o seu orçamento. Os preços variam principalmente em função da idade, da rede de hospitais disponíveis e se tem ou não coparticipação. Mas atenção! É importante observar em relação ao plano de saúde que a contratação de um plano novo ou o upgrade do seu plano atual precisa ser feita com antecedência. A maioria dos planos possuem uma carência de 300 dias para parto. Portanto, o planejamento desta etapa requer antecedência. Afinal, tudo o que menos queremos é uma dor de cabeça que pode facilmente ser evitada em um momento tão mágico como esse. Além desses gastos iniciais, existem outros que você precisa considerar no seu planejamento. Neles estão os gastos com o quarto, com berço, roupas, fralda, banheira, bebê conforto, carrinho, todo enxoval. Então faça uma lista desses itens e pesquise os preços antes para considerá-lo no seu orçamento também. Conforme a criança vai crescendo, os gastos também vão aumentando. Aí entram outros custos, como mais roupas, calçados, brinquedos, novos móveis, camas maiores. Há ainda os custos de alimentação, cuidados médicos e educação, que podem ser maiores ou menores de acordo com a escola que estuda e se faz atividades extracurriculares, por exemplo, como aulas de inglês. Sem contar os gastos com lazer e entretenimento. Por exemplo, as viagens que antes era apenas o casal, agora teriam um custo extra de mais uma pessoinha. De acordo com uma estimativa da Event, os custos para criar um filho até os 23 anos, em São Paulo, por exemplo, variam de R$60 mil a 5 milhões. Isso significa que os gastos precisam se encaixar no seu orçamento. E quando você faz isso de forma planejada, é possível realizar esse sonho de ser pai ou mãe com muito mais tranquilidade financeira do que se não tiver planejamento nenhum. Nós podemos prever e planejar todos esses custos, mas infelizmente não temos como prever o futuro. Todo pai ou mãe já se pegou olhando para o seu filho dormindo e ficou com o coração apertado, pensando um monte de coisa ruim que podia acontecer com eles e com nós mesmos. Esse é um medo absolutamente natural. Lembro até hoje de sair com a Maria Clara, minha filha mais velha da maternidade. Antes de entrar no carro, o médico me perguntou: "Você está pronto para viver a maior emoção da sua vida?" E eu respondi: "Olha, eu já estou vivendo esse momento fantástico." E o médico completou: "Você vai sair de carro, vai dirigir com todo o cuidado do mundo e vai ter certeza absoluta que todos os veículos vão querer bater em você."
E ele estava certo. É claro que não conseguimos prever ou evitar tudo o que pode acontecer ao longo das nossas vidas ou das deles por 20, 25 anos, mas nós somos responsáveis por eles esse tempo todo. E isso inclui uma responsabilidade financeira, porque eles dependem do nosso dinheiro para viver até chegarem na fase adulta. E é por isso que o planejamento financeiro de quem tem filhos precisa ter um seguro de vida. Porque ele é uma proteção financeira que permite que seus filhos tenham recursos para viver e concluir seus estudos, mesmo que você não esteja mais aqui. Existem diversas modalidades para isso, como os seguros de vida que protegem pela vida toda, ou mesmo aqueles que protegem por um tempo determinado, por 10, 15, 20, 25 anos. O mais importante é que sejam sempre adequados às necessidades deles e do seu bolso. Por isso, precisam entrar dentro do seu planejamento de forma mais ampla. Isso certamente dá mais tranquilidade financeira. Sua melhor aposta é começar pequeno. Tente juntar dinheiro suficiente para cobrir os custos da gravidez, por exemplo. Finalmente, pense em maneiras, grandes e pequenas, de economizar e gerar dinheiro extra para as despesas do bebê. Algumas mudanças devem ocorrer naturalmente, porque quando você tem um filho, suas prioridades mudam e isso se reflete absolutamente no seu consumo. E se você ainda não tem certeza sobre certas despesas ou como fazer todo o orçamento do bebê, peça ajuda a algum familiar que já tenha passado por isso. Pesquise preços e média de gastos com os amigos que já têm um filho. Pesquise o custo com a escola em diferentes idades. Provavelmente eles ficarão felizes em compartilhar algumas informações sobre seus hábitos de consumo e, com sorte, garantir a você que o aspecto financeiro da nova paternidade ou maternidade é sempre administrável. Apesar dos custos, ter o filho está entre as melhores oportunidades que a vida nos dá de evoluirmos enquanto seres humanos. Espero que este conteúdo te ajude a começar o seu planejamento por aí e qualquer dúvida, conta aqui com a gente. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!